7h01. Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio dessa sexta-feira. Estamos no ar, ao vivo para todo o estado, e a gente começa a edição de hoje falando de eleições. Estamos aí na contagem regressiva para o primeiro turno. Faltam exatos 30 dias para os brasileiros, nós brasileiros, exercermos aí o direito da cidadania. E claro, além de relembrar as datas importantes, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que colocar enquetes nas redes sociais é considerado crime pela Justiça Eleitoral? Pois é. Quem vai explicar melhor essa história para a gente, trazer as informações ao vivo, é a repórter Ludmila Costa. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Pois é, não é uma novidade, mas muita gente teima em descumprir essa regra aí do Tribunal Superior Eleitoral, né? Desde o dia 15 de agosto é proibido qualquer enquete, seja em redes sociais ou em sites de notícias, com relação a palpites sobre as eleições, né? Isso porque essas enquetes não são feitas de forma científica e pode prejudicar o andamento das eleições. Eu estou aqui com Vanessa do Egito, que é secretária da Corregedoria do TRE da Paraíba. Vanessa, que tipo de crime quem faz e quem compartilha pode estar cometendo ao fazer essas enquetes? Boa noite para você. Boa noite. A partir de 15 de agosto não pode haver enquetes, pode haver sim pesquisas de opinião pública devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Quem descumprir e fizer essas enquetes poderá ser alvo de uma notícia de irregularidade da propaganda eleitoral através do poder de polícia de cada magistrado, de cada zona eleitoral. Ele pode sofrer essa NIP no PJE de cada zona eleitoral. Então, você, eleitor, não demonstre sua preferência fazendo enquetes. E não pode compartilhar também? Nem pode compartilhar, porque quem compartilha está participando do mesmo ato infrator. Está faltando exatamente um mês para o primeiro turno das eleições. A partir de agora é contagem regressiva, né? Tem alguns prazos que tanto candidatos e eleitores eles têm que ficar atentos, né? Para não se perder aí nessa eleição. Algumas coisinhas, alguns detalhes que podem fazer a diferença. É verdade. Agora é contagem regressiva. Hoje falta um mês para as eleições. Dia 12 de setembro é o último dia para julgamento dos registros de candidatura. Dia 13 de setembro é o último dia para os candidatos apresentarem a prestação de contas parcial. Aí no dia 15 de setembro, a divulgação dessa prestação de contas parcial. Dia 17 de setembro, são 15 dias antes da eleição, nenhum candidato poderá ser preso. E assim sucessivamente. Em seguida, nós temos dia 26 de setembro, que é o último dia para registro de pesquisas de opinião pública que queiram ser divulgadas no dia das eleições. 29 de setembro, último dia da propaganda eleitoral gratuita. A partir de 27 de setembro também, 5 dias antes do pleito, nenhum eleitor poderá ser preso. Dia 1º de outubro, último dia para alguns tipos de propaganda eleitoral, como passeatas, carreatas, caminhadas, distribuição de panfletos. Dia 2 de outubro, dia das eleições. 2 de outubro, dia das eleições, quem vai votar também tem que cumprir algumas regras. Uma dessas, esse ano, não pode levar celular para a cabine. Exato, não pode levar celular para a cabine porque o sigilo do voto não pode ser quebrado. Então, o eleitor que for com celular deverá deixar o celular antes de se dirigir à cabine de votação. Também não pode fazer nenhuma manifestação política perto do local de voto. No dia da eleição, a única coisa permitida é a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. Ele não pode se unir a outros eleitores em prol de um ou outro candidato, não pode pedir voto para candidato nenhum. Nenhuma propaganda eleitoral é permitida no dia da eleição. Não pode haver aquele derrame de santinhos nas ruas, né, como a gente chama, derrame eleitoral, não pode haver. Nada de propaganda eleitoral no dia da eleição, nem de aliciamento de outros eleitores no dia da eleição. Apenas a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. O TRL já vem se preparando para esse pleito desde o ano passado. Como é que está aí nessa reta final o andamento dos trabalhos, né? São mais 7 horas da noite, eu estou vendo que muita gente está saindo agora. Como é que anda o andamento aqui do órgão para que tudo saia perfeito no dia 2 de outubro? É verdade, a gente se prepara no ano anterior quando há o planejamento integrado das ações de eleição.
Cada unidade do TRE é responsável por projetos das eleições. A Corregedoria, propriamente dita, é responsável pelo final do alistamento eleitoral, pela propaganda eleitoral e pelo serviço de atendimento ao eleitor. Da mesma forma que outras unidades são responsáveis por outras atividades. Então, agora, faltando um mês para a eleição, está tudo intensificado, né? Nós estamos vindo de 7 horas da manhã e saindo 7, 8, 9 horas da noite, para que todas as atividades sejam realizadas no prazo, na hora, e que nada fique para depois. Tudo que tem que ser realizado hoje, seja realizado hoje. A joia, Vanessa, muito obrigada novamente pela sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal do Correio. Pois é, um mês certinho, ficar atento aos prazos do que pode, do que não pode e, claro, ir votar e comparecer no dia 2 de outubro. Linda, eu volto com você. Bem lembrado, Ludmila. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Esclarecido, quero saber de você, nosso telespectador, acompanhando aí as notícias nessa sexta-feira, na hora do jantar. Você sabia disso, que era proibido? Pois é, tem que ficar atento, viu, nessas determinações. Comenta lá. Vamos lá conversar sobre esse assunto aqui com a gente. @Correio TV, interação no ar pelo nosso Instagram. Tem interação também pelo nosso WhatsApp. O número é o 993321212. Salva aí, participa, que daqui a pouco a gente compartilha aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores e internautas. Bom, agora a gente confere um resumo da entrevista do candidato do PSOL ao Senado, Alexandre Soares, ele que foi entrevistado aqui na TV Correio e também na Rádio 98. Para encerrar a semana, o Sistema Correio recebeu Alexandre Soares, do Partido Socialismo e Liberdade. A sabatina começou com 40 minutos na Rádio 98 FM, onde o candidato teve oportunidade de falar sobre várias temáticas. Em seguida, ele foi para a TV, onde foram mais 20 minutos. Militante do PSOL há 10 anos, Alexandre tem graduação em Direito e Gestão Pública. Atua como professor e advogado. Pela primeira vez concorrendo a um cargo público, se eleito senador federal, Alexandre Soares pretende buscar políticas públicas, principalmente para combater o desemprego e a fome. Um candidato ou uma candidata ao Senado da República pela Paraíba tem que ter, antes de tudo, um compromisso político, mas um compromisso humanitário. E essa agenda, a agenda da superação da fome, do desemprego, do desalento das pessoas, do sofrimento, precisa ser a pauta central de qualquer candidato ao Senado da República. A nossa candidatura vem exatamente nessa perspectiva, para romper com esse modelo de crise que nós temos aí e colocar as pessoas no centro do orçamento público. Há um mês das eleições, Soares reforça a importância do espaço cedido pelo Sistema Correio para conquistar o eleitor. A nossa participação aqui no Sistema Correio, seja na rádio e na TV, foi de grande importância para a visibilidade da nossa candidatura. Nós temos uma candidatura modesta, né? Uma candidatura vigorosa, mas uma candidatura com pouca estrutura e, portanto, esse espaço oferecido pela TV e pelo Sistema Correio é de grande importância para a visibilidade da nossa candidatura. Na segunda-feira, o entrevistado é Bruno Roberto, do Partido Liberal. Eleições 2022. O voto é na Correio Record. Oferecimento FK Imóveis, Aço Brasil, Policlin, Magno Prime, Água Sublime e Postos Opção. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos falar de economia.